Muito bem, então, boa noite para vocês. Nós estamos hoje no nosso encontro de número 10. As semanas têm se passado rápido, nem todas as semanas estamos conseguindo nos reunirmos aqui, mas o estudo tem avançado, mesmo com alguns empecilhos, mesmo com algumas dificuldades, e já estamos entrando na reta final. Já estamos no número 10. Vamos estudar hoje sobre mordomia. Imagino que vocês estão voando aí sobre o que será tratado hoje, porque, né, essa palavra pode soar um tanto quanto estranho, mas nós vamos avançando e vocês vão entendendo pouco a pouco a importância do tema de hoje, certo? Eu não vou corrigir a atividade, tem muita atividade para corrigir, inclusive, mas eu vou tentar separar um tempo essa semana para mandar para vocês lá no grupo as respostas e o porquê das respostas de cada questão. Eu não vou fazer isso hoje por conta do tempo mesmo. Daqui a pouco dá 9 horas e nós temos muitos textos aqui para tratarmos hoje. Mas, antes de iniciarmos, nós vamos fazer uma oração. Pode ser? E aí a gente começa o estudo. Fechemos os olhos. Maravilhoso Deus, nós estamos aqui mais uma semana para falarmos a respeito da tua palavra, abrirmos textos bíblicos e tentarmos entender através do Espírito Santo o significado deles e como podemos aplicar em nossas vidas. Clamamos por tudo isso e já te agradecemos pelas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Chegou mais um, boa noite, Eliosmar. A gente estamos aqui em 4, né? Só faltaram 2, não sei se eles vão conseguir entrar, mas a gente vai avançando. Mesmo esquema, né? De acordo com vocês forem tendo dúvidas, podem abrir o microfone ou digitar no chat. Quando encontrarem os textos bíblicos, levantem as mãos e a gente vai avançando, certo? Não, não, não tenham vergonha de perguntar se vocês tiverem dúvidas. O principal é vocês tirarem todas as dúvidas, tá certo? Eu não sei se todos conseguiram acompanhar a aula da semana passada, mas nós vimos a partir da Bíblia o tema da lei. Deixei gravado no YouTube, se vocês viram, vocês vão lembrar, porque nós vimos que existiam 4 tipos de leis no Antigo Testamento, e por mais que alguns aleguem que todas as leis foram abolidas, nós vimos que por N motivos, a lei moral e a lei cerimonial, né, elas foram continuadas, porque a lei moral falava a respeito do caráter de Deus, né, da moral de Deus, e as leis, eu acho que me equivoquei aqui, eu falei a lei cerimonial, mas as que continuaram foram a lei moral e a de saúde. E a de saúde porque os princípios dados ao povo de Israel naquela época permanecem até hoje por um simples motivo: o corpo humano não mudou. Então, aqueles alimentos que faziam mal naquela época, mais ainda fazem mal hoje, certo? Só que o que eu queria tirar de princípio da semana passada para dar, né, início aqui ao estudo de hoje é que a obediência à lei é prova, né, de que nós confiamos em Deus e que nós estamos sendo alcançados pela graça dele todos os dias, certo? Ok, Elaine não vai poder ler. Muito bem, na hora viu 2 vezes. Tem temas, né, que são assim complexos, ainda mais para muitos de vocês que estão iniciando, ainda não tem tanta base bíblica, mas não se preocupem, porque no início é assim mesmo, né? Vocês vão ter dificuldade em entender ali o que os textos querem dizer, conectar um texto com o outro, mais simples com o mais difícil, mas conforme você vai avançando, você vai tendo mais facilidade. E aí, como eu ia falando, quando nós obedecemos a Deus, isso é uma prova de que a graça dele tem atuado em nosso coração. Nós já vimos nos estudos passados que a graça de Deus, ela não tem um papel de apenas nos justificar
quando Cristo morre lá na cruz e perdoa os nossos pecados. Ela nos acompanha durante toda a nossa vida e esse processo nós chamamos de santificação. Foi isso que nós vimos. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Ok. Então, o que acontece? Quando nós falamos sobre mordomia, que é o tema de hoje, eu não sei se vocês assistiam, assistem novelas. Eu tive uma época da minha vida que eu assistia novelas. Antes de eu me batizar, antes de conhecer a mensagem, eu lembro que sempre tinha uma família rica, né? Ali na novela, que ela sempre tinha um mordomo. E esse mordomo cuidava dos assuntos da família, ele resolvia os problemas, os pepinos, né? Porque as pessoas ricas, elas pagavam outra pessoa para lidar com esses problemas, elas não queriam perder tempo com isso. A alimentação, as contas de casa. E eu sempre tive essa ideia de que o mordomo era coisa de gente rica. Aí, quando eu me deparei com a Bíblia vem nos dizer que nós somos mordomos de Deus, por um simples motivo. Porque Deus é dono de todas as coisas e nós estamos aqui para administrar as coisas que Ele nos deu. Certo? E quando você vai no dicionário, eu encontrei dois significados que eu podia trazer para o nosso estudo. O primeiro foi exatamente esse, que conecta com essa minha ideia de mordomo, que diz que o mordomo é um indivíduo encarregado de administrar, em residência alheia, as tarefas domésticas cotidianas, distribuindo-as entre os demais empregados. Então, ali ele é um gestor, é um administrador do lar, certo? E o segundo significado, que tem mais a ver com o estudo de hoje, eu encontrei que falava que o mordomo é a pessoa que administra os bens de uma irmandade ou qualquer outro estabelecimento. Atenção aqui para a definição, que diz que é uma pessoa que administra os bens de uma irmandade ou um estabelecimento. No nosso caso, nós vamos ver textos aqui que nos mostram que Deus nos dá coisas, certo? Nós vamos ver quatro coisas que Deus nos dá, e Ele espera algo de nós com relação à administração desses recursos que Ele nos dá, né? Seja o dinheiro, seja o tempo, sejam os dons, os talentos que Ele nos dá, e inclusive também o nosso corpo, mente, espírito e o físico. Deus espera que nós administremos bem tudo isso, certo? E nós vamos entender aqui cada ponto desse. Tá, Gabriel, mas cadê o princípio da mordomia na Bíblia? Você vai encontrar um texto bastante interessante para o nosso estudo de hoje, que está lá no livro de Marcos. Então, você já abre a sua Bíblia aí no livro de Marcos, no capítulo 12. O Marcos é Novo Testamento, um dos evangelhos. Levantem a mão quando vocês encontrarem, para eu saber quando a maioria encontrou, tá bom? Marcos, no capítulo 12, nós vamos ler o versículo 28 até o versículo 30. Qual o capítulo? Capítulo 12, e o versículo 28 até o 30. Tudo bem. O versículo vai dizer o seguinte. Elaine, tu tá com a Bíblia aí, né? Tu só não vai conseguir ler, certo? Porque se tu não levantar a mão, eu vou entender que tu achou. Ok. Então já tá com a Bíblia. Chayane, tu acompanha, tá bom? Acho que eu trouxe 15 textos para nós hoje, então se eu não puder esperar todos,
É exatamente por essa questão que a gente precisa manter aí um horário, tá bom? Marcos capítulo 12, versículo 28 até o versículo 30 diz assim: Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, ou seja, um escriba perguntando a Jesus. Olha o que ele perguntou. Qual é o principal de todos os mandamentos? Veja, Jesus aqui ele não vai dizer, não existe nenhum mandamento, mas eu vim para abolir os mandamentos. Você percebe que Jesus não responde isso aqui. Isso prova mais, é um texto que prova aquele tema da semana passada, que a lei não foi abolida. Olha a resposta de Jesus no versículo 29. Ele diz assim: o principal dos mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Eu não ia ler o versículo 31, mas eu vou ler também. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E eu lembro que semana passada eu disse para vocês que a lei dos 10 mandamentos ela é resumida nesses dois mandamentos: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Os 4 primeiros mandamentos diz respeito ao amor a Deus e os últimos 6 mandamentos diz respeito ao amor ao próximo. Mas não era isso que eu queria trazer para início aqui do que significa mordomia. Eu queria atenção ao versículo 30, quando Jesus diz assim: olha, o maior mandamento é que vocês devem amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Em outras palavras, Jesus aqui, ele estava estabelecendo o maior mandamento para os cristãos, que é estar 100% entregue a Deus. Então aqui Jesus diz, olha, você quer saber qual é o maior mandamento? É quando você for fazer qualquer coisa, você pensar na vontade de Deus. Aí que ele fala, entregar o coração, a alma, o entendimento, a força, estar 100% entregue a Deus. Isso é o processo de santificação. É quando eu me considero alcançado pela graça de Cristo, que agora eu quero praticar o que Cristo quer que eu faça. Eu entendo que matar é errado, agora eu quero não mais matar, porque eu fui alcançado pela graça e agora eu quero fazer a vontade de Deus. Eu me entrego 100% à vontade de Deus. Até aquelas coisas que eu gosto muito, eu entrego a Deus. Então, o princípio da mordomia é isso. Eu preciso ter essa entrega total. Outro texto que vai nos ajudar a comprovar isso aqui, é só você avançar alguns livros e chegar em 1 Coríntios. 1 Coríntios, você avança, você vai encontrar Romanos, vai ser depois de Romanos. 1 Coríntios, no capítulo 10. Esse eu vou pedir para a Laura ler, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10. E o versículo 31. Pode? Pode sim. Portanto, que comais, que bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha só, o princípio aqui é estabelecido pelo apóstolo Paulo. Aqui, claro, ele fala a respeito de vários assuntos e a conclusão que ele chega, olha, quando vocês forem comer, quando vocês forem beber ou fazer qualquer outra coisa, vocês têm que pensar se estão fazendo para a glória de Deus, se estão fazendo e aquilo é do agrado de Deus. Aí que entra a mordomia.
quando nós entendemos que nós não somos donos de nada, mas sim apenas administradores. Porque quando você olha lá para a origem da nossa espécie humana, você vai ver que Deus criou tudo, Deus manteve ali Adão e Eva no jardim, que oferecia tudo o que eles precisavam. Deus deu o ar que eles respiravam, Deus deu o tempo para eles usufruírem. E a mesma coisa acontece com nós hoje. Isso vai totalmente contra o que a sociedade diz, de que nós somos os protagonistas da nossa vida, onde nós nos desenvolvemos, onde nós conquistamos, onde nós alcançamos. E quando você vai para a Bíblia, não é bem assim. Nós vamos ver alguns outros textos. Ou seja, Deus, ele é o nosso mantenedor em todas as áreas de nossa vida. Se nós estamos aqui, é porque a graça dele ainda está agindo, certo? E aí, quando nós falamos de mordomia, nós estamos falando de entregar tudo, como eu já falei. E o primeiro ponto aqui que eu queria tratar com vocês são os recursos. E aí que entra aqueles assuntos complicados quando nós falamos deles aqui na Bíblia, que são os dízimos e as ofertas, por exemplo. Por isso que eu queria fazer essa introdução para mostrar a vocês que os dízimos e as ofertas, eles não têm ali um papel, né, de enriquecer pastor, de enriquecer igreja e tudo mais, como muitas pessoas acreditam, e estão certas em certo ponto, porque as igrejas por aí, elas têm dado motivos para nós desconfiarmos. Mas o que está por trás do princípio do dízimo e oferta, de entregarmos os recursos, né, é exatamente isso, é que nós somos apenas mordomos, nós não somos donos. Dono é dono, e mordomo obedece o que o dono fala. E aí, Deuteronômio, capítulo 8, pode ir lá para o início da sua Bíblia. Deuteronômio é o quarto livro da Bíblia, quinto livro, melhor. Capítulo 8. Você vai ter estabelecido lá exatamente esse princípio. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17. Eliosmar achou primeiro, então ele vai ler. Na próxima ele não vai querer achar, mas, né? Brincadeira. Pessoal, vocês estão achando rápido, então a gente já vai ganhando tempo, tá? Eliosmar, quando você quiser, leia o versículo 17 e o 18, por favor. Portanto, não diga no coração, foi minha capacidade e a força de minhas mãos que me conquistaram esse poderio. Lembre-se de Javé, o seu Deus, pois é ele quem lhe dá a capacidade para ter poder, para manter de pé a aliança que jurou a seus pais, como hoje se vê. Ou seja, muito, muito obrigado aí. E aqui esse texto afirma exatamente o que eu estava conversando com vocês. Nós não podemos dizer que nós somos os protagonistas. Aqui diz, olha, lembre-se do Senhor. Ele que te dá tudo, ele que te dá a saúde, te dá a força, os recursos. Então, eu queria estabelecer aqui nesse início com vocês o seguinte: Deus é dono de tudo. E nós não somos donos de nada. Ah, Gabriel, mas eu trabalho, tal, não sei o quê. Você não é dono de nada. Porque Deus quem te dá a saúde, Deus quem te dá o trabalho, Deus quem abre portas. A câmera está caindo aqui, deixa eu ver se eu consigo apoiar. Então, nós não somos donos de nada. Então, quando nós falamos de recursos na Bíblia, nós temos que olhar o que de fato Deus pede, né? Para nós não sermos enganados. Salmos 24, versículo 1, não precisa abrir, vai dizer que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, você já vê aqui, né, a Bíblia em vários momentos falando a respeito da grandiosidade de Deus como dono do universo. Mas eu queria que vocês refletissem em uma coisa. Se nós estudamos nos últimos temas que Cristo vai voltar pela segunda vez, né? Quer dizer, ele vai vir pela segunda vez. E nós temos um papel fundamental na pregação do Evangelho, ou seja,
nós vimos que um dos sinais, e o último sinal, é o evangelho ser pregado no mundo inteiro. Quando isso acontecer, aí a Bíblia vai dizer lá em Mateus 24 que o fim acontecerá. Mas eu queria que vocês refletissem no seguinte: como como seria possível, melhor, o evangelho alcançar o mundo inteiro sem recursos? Eu não vejo como. Até porque essa não é uma obra dos anjos. Deus poderia ter colocado os anjos para pregar o evangelho. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós somos os responsáveis pela evangelização desse mundo. Por essa palavra da Bíblia, a verdade que nós estamos aprendendo. Nós somos os responsáveis. Então, não há como, pelo menos ao meu ver, essa mensagem chegar aos lugares sem que a igreja tenha recursos para financiar essa obra. E é aí que entra o assunto dos dízimos e ofertas. Né? Por quê? Porque os dízimos vão ter uma função na obra e as ofertas vão ter outra função na obra. E nós vamos entender isso aqui à luz da Bíblia. Tá? Primeiramente, dízimo. O que é dízimo, Gabriel? Essa palavra que eu tanto ouço, mas eu ainda não entendo direito. A própria palavra dízimo, lá na sua etimologia, no seu significado, você vai ver que ela já significa, ou melhor, o significado dela já dá exatamente o que a palavra quer se referir. A palavra dízimo vai significar a 10ª parte, ou seja, 10% de algo. E quando nós aplicamos o dízimo, né, aos recursos, ao dinheiro, nós temos que entender que dízimo está se referindo à 10ª parte do dinheiro, 10% do dinheiro. Em outras palavras, é um valor, né? É um valor aqui que Deus estabeleceu, certo? Para ser devolvido à igreja. Aí nós vamos ver agora os textos para comprovar isso que a gente está conversando aqui. Ou seja, de antemão aqui você já tem que saber que dízimo é 10%. Dízimo não é 9%, mas também não é 11%, é 10%. Se você devolve à igreja 11%, você está errado. Se você devolve 9%, você também está errado, porque Deus determinou que era 10%. Agora, muitas pessoas pensam assim, olha, a igreja é corrupta, a igreja, eu não confio na igreja, então eu não vou devolver à igreja. Eu vou usar esses 10%, não vou deixar de devolver a Deus, mas eu vou fazer os meus próprios projetos aqui, eu vou usar esse dinheiro. E aí nós entramos em um problema. Vocês estão em Deuteronômio, voltem aí 2 livros, vocês vão chegar, melhor, voltem um livro só, vocês vão chegar em Números, capítulo 18. Números, capítulo 18. E o versículo 21. Muito bem. Olha só, Números capítulo 18, versículo 21 vai dizer o seguinte: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então aqui já fica muito claro que todos os dízimos, não é uma parte desses dízimos, mas todos os dízimos, ou seja, reunia ali todo mundo, de acordo com seus recursos, separava 10%, certo? E devolvia aos levitas, os filhos de Levi. Quem eram os levitas? Só para contextualizar aqui o verso, os levitas eram a tribo responsável do povo de Israel pelos serviços do templo. Então, eles eram meio que os anciãos, os pastores ali, os padres, e como você queira chamar, mas o povo que estava à frente dos serviços do templo, organizando, né, faxinando, fazendo os ritos cerimoniais, os sacrifícios e tudo mais. Aqui está estabelecido um princípio de que os dízimos não devem ser levados para outro lugar, mas direcionados para a igreja. Você pode pensar, mas Gabriel, a igreja, ela não administra bem, aí já é outro ponto.
tá? Você tem que fazer a sua parte e o resto você tem que deixar com a igreja. Porque do mesmo jeito que existem, a maioria das pessoas são boas dentro lá da administração, uma hora ou outra vai ter alguém ruim. Enquanto essa pessoa não é descoberta, né, ela não pode ser excluída. Mas isso não pode atrapalhar o nosso dever de devolver 10% à igreja. E aqui diz que eles têm que receberem isso por conta do serviço que eles prestam. Então, a Bíblia diz que o dízimo deve ser devolvido para a manutenção da igreja. Aí você diz, Gabriel, mas isso é um versículo do Antigo Testamento. Mas aí você vai ver lá no livro de 1 Coríntios, de novo, onde a gente acabou de sair, o que Paulo vai falar a respeito do assunto. 1 Coríntios, capítulo agora é o 9. Claro, vai ter outros textos, eu vou tudo deixar no material complementar. Acho que vocês já estão acostumados. 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 14. Laura, tu lê para a gente, por favor? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, aqui Paulo confirma aquilo que Deus já tinha falado lá no Antigo Testamento. Aqueles que estão ali à frente do evangelho, da organização da igreja, eles devem viver desse evangelho. Então, o ideal de Deus é que os dirigentes da igreja, no caso dos evangélicos seriam os pastores e bispos, da igreja católica, os padres, eles devem ser sustentados pelos dízimos. Esse é o plano de Deus. Né? Para que eles não tenham uma atividade secundária para se sustentar e acabem comprometendo ali a qualidade do serviço que eles estão prestando. Tem muitos pastores por aí que as igrejas deles, eles dizem assim, olha, você tem que trabalhar para se sustentar e o seu ministério é por fora. Então, eles passam o dia trabalhando e depois eles vão e se dedicam à igreja. Isso acaba que atrapalha a pregação do evangelho, certo? Então, aqui nós vemos esse princípio. Sobre o dízimo, afinal, percentual fixo estabelecido por Deus, 10%. O dízimo deve ser separado primeiro. Quando os israelitas eles faziam a sua colheita, a primeira parte das 10 era direcionada logo para os levitas, para Deus, certo? Então, o dízimo não é algo que vem depois, se sobrar, já é algo que você separa, porque é a parte de Deus. E só uma questão aqui, você não deve entender que você está dando 10% para Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Nós entendemos aqui que ele é dono de todas as coisas, inclusive dos 90% que restam em nossa mão. Tem muitas pessoas que acham assim, olha, eu estou dando ou devolvendo os 10% e agora esses 90% eu uso da forma que eu quiser. E não é esse o princípio bíblico. Quando lá em Marcos nós lemos que nós devemos nos entregar de todo o coração, é tanto os 10% como os 90%. A única diferença é que os 10% Deus diz para direcionar para um lugar, e os outros 90% ele deixa a sua administração, para você fazer da forma que você quiser. Claro, de acordo com os princípios, né, estabelecidos. Então, não, é uma questão de fidelidade e honestidade a Deus, e o objetivo é sustentar a igreja e os ministérios da igreja, para que, como mais uma vez, o evangelho possa avançar. E sobre as ofertas, Gabriel? Aí as ofertas, elas também são importantes, não apenas importantes, mas essenciais, porém, elas têm uma função diferente. E o primeiro versículo que eu queria que Chayane lesse está lá em Deuteronômio, capítulo 16. Então, volta lá para o início da Bíblia de novo, o quinto livro da Bíblia, só que agora no capítulo 16. Se vocês tiverem alguma pergunta, essa é a hora, tá bom?
capítulo 16, o versículo 17. Pode ler, Chayane. Cada um conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus, que lhe tiver dado. Então, olha só que interessante, a oferta aqui já é diferente. O dízimo, Deus disse, é 10% de tudo que vocês adquirirem, de tudo que vocês conseguirem. Lembre-se que eu que o ajudei, vocês devolvem 10%. A oferta, ele já diz o seguinte, olha, é de acordo, versículo 17, de acordo com a proporção, na minha Bíblia vai dizer, a proporção em que cada um possa dar. A oferta, segundo a Bíblia, não é 10%. A oferta é segundo você sentir no coração. Não tem porcentagem estabelecida por Deus. Certo? Só que aqui tem um princípio interessante que vai dizer que a oferta ela deve ser determinada de acordo com a bênção que o Senhor te concedeu. Então, se você se sente muito abençoado por Deus, você vai ter um coração mais generoso. É isso que aqui está dizendo. Né? Vamos supor, trazendo para os nossos exemplos práticos aqui, vamos dizer que você gastava com remédio R$ 50 todo mês, R$ 100 todo mês, você só vivia doente. Aí você começa a praticar as leis de saúde, certo? Aí você tinha aquele orçamento certo, todo mês R$ 100. Agora você tem uma saúde mais forte, né, mais desenvolvida, e você não está gastando mais esses R$ 100, ou seja, Deus te abençoou. Aí você diz, Senhor, desse dinheiro agora eu vou te dar R$ 50 todos os meses, que era o dinheiro que eu usava para remédio. É uma oferta válida, segundo a Bíblia, porque ela é dada de coração, de acordo com as bênçãos que o Senhor deu. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios agora, ele vai determinar vários princípios, funções da oferta. 2 Coríntios, capítulo 9, e a gente vai avançando e entendendo a função tanto dos dízimos quanto das ofertas. 2 Coríntios, capítulo 9. Vocês estão pegando prato. Nós vamos ler um texto que está do versículo 5 até o versículo 7. Vou esperar todos acharem. Ok. Então acompanhe aí na sua Bíblia. 2 Coríntios 9, 5. Diz assim. Portanto, isso aqui é Paulo, lembrando, falando, né, através de uma carta que foi enviada à igreja de Corinto. Eu, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos, os irmãos de Corinto, que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então, aqui a gente já tem algumas coisas que precisam ser pontuadas. Paulo disse assim, olha, eu estou indo aí, mas vocês tinham me prometido uma oferta. Não deixe para dar essa oferta na hora que eu chegar. Se preparem antes. Quando eu chegar, essa oferta tem que estar pronta. E ela tem que ser de coração, não de avareza. Isso aqui a gente tira um princípio. Sabe quando vai passando a salva na igreja? E às vezes as pessoas pegam uma carteira, aí olham lá as notas que tem disponíveis, aí pensam, hoje eu vou dar X, vou dar Y, e decidem na hora. Isso não é oferta para Deus. Oferta para Deus é preparada de antemão. Antes de você ir à igreja, você já tem sua oferta ali determinada. Senhor, eu vou te devolver tanto de oferta hoje. E você já vai com aquele dinheiro, né? É determinado ali, aquela quantia determinada para a igreja. Versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Aqui ele está se referindo que as ofertas elas eram usadas para a pregação do evangelho. Então, Paulo recolhia essas ofertas e usava para a pregação do evangelho, que ele saía de cidade em cidade anunciando a Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo aqui, olha, se você quer abençoar mais pessoas, você oferta mais, porque esse dinheiro vai ser usado para salvar pessoas. Porém, se sua oferta for pequena, tenha ciência
de que poucas pessoas serão alcançadas por sua doação. E o versículo 7 ele diz, olha, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E aqui, outro princípio que é estabelecido é que Deus não aceita oferta dada de má vontade. Oferta tem que ser dada de boa vontade, senão não é oferta. Senão ali, como Paulo vai dizer aqui, ó, por necessidade, é porque está todo mundo dando que eu vou ficar constrangido se eu não abrir o bolso. E não é isso que Deus quer. Deus quer uma oferta que provém ali de um coração generoso, certo? Então, os princípios por trás da oferta é um percentual de acordo com a sua vontade, de acordo com as bênçãos que o Senhor te dá. É uma questão de fidelidade e gratidão a Deus, e o objetivo é a pregação do evangelho. Se por um lado os dízimos têm a função de manter o templo, manter a igreja, que também é pregação do evangelho, certo? Só que ali de forma local, as ofertas elas já são usadas para o evangelismo no mundo inteiro, tá bom? Esses são os princípios da Bíblia. Deve ser levada à igreja, deve ser planejada com antecedência. Tem pessoas que já estabelecem ali uma porcentagem, 10% de dízimo, eu vou ofertar 5% de todo mês. Então, já deixa separado o dinheiro. Tem pessoas que dão 10% e também tem pessoas que dão 20%, 30%, porque a oferta ela não é um percentual fixo, repetido. Ela é de acordo com o seu coração. Então, se você quiser dar seu salário inteiro de oferta a Deus e você conseguir sobreviver com o que você já tem, Deus vai aceitar, desde que seja de coração, né, de espontânea vontade. E deve ser regular e sistemática. Ou seja, oferta também não é algo que Deus diz, olha, você dá se você quiser. Ele diz que você deve estabelecer o percentual que você quer. Então, se você quer dar R$2 ou R$100, é você quem decide. Porém, você tem que dar. E onde nós temos esse texto, Gabriel, de que nós somos obrigados a ofertar? E aí, para terminar essa parte dos recursos, a gente volta lá no Antigo Testamento para o livro de Malaquias. Malaquias vai estar lá perto de Mateus. Antes um pouco de começar o Novo Testamento, você vai encontrar o livro de Malaquias. Capítulo 3. Vou tentar terminar de 9 e 10. Para dar mais ou menos 1 hora de estudo. Se passar, vai ser pouca coisa. Malaquias capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 12. Na minha Bíblia diz assim, ó, roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Aqui é uma pergunta que o profeta faz. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Pessoal, então quando você, por mais que quando você já sabe que tem que devolver e não devolve, Deus te cobra. Aí, Abraão, mas eu passei a minha vida inteira sem saber o que era dízimo, sem saber o que era oferta, eu não devolvi, e agora? Deus não te cobra por isso. A Bíblia vai dizer lá em Atos capítulo 17, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, se você não sabia, Deus não te cobra, Deus é justo. Mas ele diz, olha, depois que você sabe, você tem um dever. Aí ele vai dizer, verso 9, né? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então, havia várias pessoas lá no antigo Israel que estavam negligenciando a devolução dos dízimos e ofertas. Aí agora vem o mandamento de Deus no versículo 10. Ele diz, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Lembra do objetivo do dízimo?
haver mantimento na casa de Deus. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, claro, não é uma apologia à teologia da prosperidade, né? Porque muitas igrejas, a respeito dos dízimos e ofertas, vão dizer assim, olha, quanto mais você dá, mais você vai receber do Senhor. E você tem essa bagunça por aí, né, de igrejas em que os pastores já são treinados para fazer apelos para que as pessoas abram o bolso na tentativa de obterem bênçãos de Deus. E aqui eu queria estabelecer um outro ponto, e eu acho muito importante isso aqui de ser dito. Você não devolve por aquilo que você vai receber de Deus. Preste atenção nisso aqui que é importante. Você devolve, seja dízimo ou oferta, por conta do que Deus já fez por você. Então, não é uma barganha em que eu dou para Deus e Deus me dá de volta. Na realidade, Deus já nos tem dado todos os dias, já tem cuidado de nós, nos mantido, e em reconhecimento à soberania de Deus, eu faço o que ele pede, devolvendo os 10% e a oferta de acordo com aquilo que eu estabeleci. Então, não é uma barganha, como muitas igrejas pregam por aí. Aqui Deus está falando de promessas para os que são fiéis. Não necessariamente o texto aqui de Malaquias está falando a respeito de bens materiais, carros, casas, mansões e tudo mais. Uma saúde é uma bênção. Você ter sua paz em sua família é uma bênção. Financeiro também é uma bênção, mas não necessariamente Deus vai te abençoar financeiramente. Isso é importante de ser dito, para que vocês não achem que quanto mais a gente dá de dízimo e oferta, mais Deus vai nos recompensar por isso. Não, na realidade é só um reconhecimento ali de gratidão e fidelidade para com Deus. Ok? Sobre essas questões dos recursos, vocês têm alguma dúvida, alguma experiência que querem contar, que vocês já passaram, já vivenciaram? Tá tranquilo? Então, a gente já vai passar agora para o assunto do corpo. O mordomo, ele cuida do recurso que ele tem, ele entende que tudo provém de Deus, mas ele também entende que o corpo que ele possui provém de Deus, certo? E agora nós vamos entrar numa questãozinha que talvez ainda seja novidade para vocês, mas nós vamos entrar na questão da alimentação. Gênesis, no capítulo 1, primeiro capítulo da Bíblia. Ele hoje vai ler para a gente, do versículo 29 até o versículo 30. Qual o capítulo? Capítulo 1. Qual o versículo? Versículo 29 até o 30. E Deus disse: Vejam, eu lhes dou as ervas que semeiam sementes, ervas que estão sobre a terra inteira, e todas as árvores com frutos que semeiam sementes. Será alimento para vocês, e para todas as feras da terra, para todas as aves do céu e para todo bichinho da terra que tenha vida. Dou a relva como alimento. Olha só. Então, lembre-se, né, que nós já estudamos sobre Gênesis capítulo 1, lá no segundo estudo, melhor,
É que Deus tinha acabado de criar o Jardim do Éden, colocar Adão, colocar Eva, e aqui é a ordem que ele dá para os dois. Ele não diz, olha, vocês vão se alimentar de animais, vocês vão matar os animais e vão se alimentar. Perceba que o versículo 29 e 30 diz sobre a dieta que Deus estabeleceu para eles. Seria incoerente, num lugar feito para não haver morte, eles terem que matar para comer. Então, não. A dieta de Adão e Eva era uma dieta baseada em vegetais. Agora, Gabriel, por que você está falando isso? Porque quando você olha para a nossa dieta hoje, você percebe que isso não continuou, né, por muito tempo. Hoje nós nos alimentamos de determinadas coisas aí provenientes dos animais. Mas quando houve essa mudança? Quando nós deixamos de nos alimentarmos de vegetais, de frutas, verduras, legumes, e passamos a nos alimentar mais de alimentos carnes e derivados de animal. Bem, por mais que esse fosse o plano original de Deus, né, nós sabemos aí que houve um momento na Terra, na história da Terra, em que a vegetação foi extinta. Que momento foi esse? Foi o momento do dilúvio. Ali quando choveu por 40 dias, 40 noites, e quando Noé sai da arca, ele olha para o lado esquerdo, olha para o lado direito e só vê água. Vai comer o quê, Senhor? E aí, quando as águas baixam, a vegetação não existe mais, não existe mais essa alimentação para eles, e aí Deus diz, olha, vocês vão agora poder comer carne. Mas lembre-se que não era do plano original de Deus. Tá, Gabriel, mas o que você quer dizer? Eu ainda não entendi. É pecado, não é? Não é pecado comer carne, tomar leite. A Bíblia não vai dizer que isso é pecado. Nós vimos sobre a lei de saúde na semana passada, ou melhor, na outra, e nós vimos que era pecado comer porco, camarão, urubu, rato, camelo, essas coisas. Mas não tinha falando lá que era pecado comer carne. Inclusive, Deus falava assim, você pode comer carne, pode comer cordeiro, pode comer galinha, né? Peixe com escama e barbatana. Então, houve alguma coisa que aconteceu aí. Deus permitiu, por mais que não fosse o seu plano original. Então, não é pecado. É o melhor para nós? Não. O plano original de Deus é Gênesis, capítulo 1, versículo 29 a 30. Se você quer viver de acordo com o melhor que Deus tem para o ser humano, aí você elimina, né, esses alimentos derivados de animais da sua dieta. Mas não é pecado. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte: há um princípio por trás disso. Deus, ele se importa com o nosso corpo, por isso que o mordomo, ele se preocupa com a sua saúde, né? Porque Deus está preocupado com a nossa saúde. Então, ele vai tentar colocar para dentro as melhores coisas possíveis. Tá bom? Só a título de curiosidade. A média de vida, segundo a Bíblia, antes do dilúvio, ou seja, quando o povo de Deus se alimentava ainda de vegetais, era de 912 anos. Aí você diz, meu Deus, hoje nós vivemos no máximo 70, 80 anos. Você está dizendo que houve uma época em que a galera vivia 912 anos? Sim, segundo a Bíblia, isso aconteceu. Adão, por exemplo, ele viveu 930 anos. Né? Aí vai ter o que mais viveu na Bíblia, que é relatado, é Matusalém, que viveu 965 anos. Claro que, além das questões de alimento, também tinha a questão da degradação moral, que ainda não era tanta, porque eles tinham acabado de sair do Jardim do Éden. E quanto mais o tempo vai passando, mais o ser humano vai se degradando, até o ponto em que nós chegamos hoje, de vivermos no máximo 70, 80 anos. Mas eu queria trazer para vocês também a média de vida após o dilúvio. E de 912 anos antes do dilúvio, após o dilúvio, essa média caiu para 317 anos. Então, aí mais ou menos 35%, né, do que eles viviam antes de comer animais, derivados de animais. Então, Deus não considerou como pecado comer alguns animais. Mas lá em Levítico 11, nós vimos na semana passada, que mesmo permitindo comer animais, Deus fez separação entre os animais imundos,
Esses não servem para a alimentação humana, dentre eles está o porco, dentre eles está o camarão, os peixes de couro, as aves, né, como o urubu e tal. E os animais puros, que Deus disse, olha, não é o meu plano original para vocês, não é o melhor que vocês podem se alimentar, mas eu permito que vocês comam isso aí, tá? E aí hoje nós temos essa cultura e Deus permitiu tudo isso, tá certo? Então, nesse momento, você precisa entender que nosso corpo, né, ele importa para Deus. Ou seja, nós precisamos, vamos voltar lá nos outros princípios e fazermos conexão. Como cristãos, nós precisamos nos conectarmos com Deus constantemente. Então, nossa mente precisa estar sã. Se eu tenho uma mente entorpecida aí por drogas, por álcool, ou por qualquer substância, né, que também são só essas coisas que atrapalham o nosso raciocínio, açúcar em demasia, né, você vai ter a gordura saturada presente nos alimentos cárneos, você vai ter o próprio trigo refinado, que hoje em dia é um trigo totalmente modificado, que tem prejudicado a nossa saúde, sal em excesso, gordura em excesso, tudo que atrapalha a nossa mente, estimulantes, café, energéticos, tudo que atrapalha a nossa mente não é da vontade de Deus que consumamos, porque atrapalha essa conexão. O pecado, ele faz essa separação entre nós e Deus. Imagina se a gente contribui com isso. Nós precisamos nos aproximar, não nos afastar de Deus. Tá? E esse princípio, lá mais uma vez, em 1 Coríntios, nós vamos ter Paulo falando a respeito do nosso corpo. Então, você volta mais uma vez. Se eu tivesse percebido isso, eu tinha pedido para vocês já deixarem marcado. 1 Coríntios. A gente está usando muitos textos. E lá essa noite. Eu vou correr aqui, que ainda tem alguns textos aqui. E eu não queria prolongar demais. Mas 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Não sei se vocês têm esse hábito, mas sempre após os estudos é bom vocês darem uma conferida lá no material complementar para fixar melhor tudo isso que vocês estão vendo aqui, porque são muitas informações. Lá, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vai dizer o seguinte aqui. Acaso, uma pergunta, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? O que o mordomo entende, que a gente já conversou? Que ele não possui nada, mas que ele recebeu algumas coisas para administrar, dentre elas os recursos, os dons, né, o tempo e o corpo. Olha só, quando Paulo pergunta aqui, ele diz assim, olha, vocês ainda não entenderam que vocês, o corpo de vocês, é uma igreja, é um santuário de Deus, e que o Espírito Santo habita em vocês? Vocês não são de vocês mesmos. Vocês pertencem a Deus, porque vocês foram comprados a preço de sangue, lá na cruz. Versículo 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus o quê? Glorificai a Deus no vosso corpo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vocês percebem como a Bíblia está recheada de princípios que talvez você nunca tenha ouvido falar? Deus se importa com o nosso corpo, não apenas com o nosso físico, mas também com o nosso mental e principalmente com o nosso espiritual. Aí quando você vai para a ciência, você vai perceber que os três estão interligados. Se você tem uma saúde física abalada, o seu mental e o seu espiritual estará abalado. Por outro lado, tem pessoas aí com a saúde física em dia, mas a saúde mental não está em dia e o espiritual é abalado. Nós precisamos manter essas três áreas de nossa vida bem, para podermos ter uma melhor compreensão daquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, o nosso corpo é um templo
E não se coloca porcaria no templo, é um lugar sagrado. O Espírito Santo, nós temos que ter essa noção, ele habita em nós. Devemos cuidar dele. E tudo com o objetivo de termos uma melhor conexão com Deus. Então, nós não estamos falando aqui apenas da alimentação, mas se eu pudesse dar algumas dicas para vocês hoje, eu ia falar a respeito da luz solar, que muitas vezes nós temos negligenciado. O estilo de vida do século XXI, né, negligencia a luz solar. Eu mesmo passo o dia inteiro aqui no quarto, aí às vezes eu saio para tomar um sol, mas não é uma coisa que eu priorizo tanto, preciso melhorar isso. Mas luz solar é importante, a vitamina D. Ar puro, né? Principalmente nas grandes cidades, esse ar poluído atrapalha. Temperança, o que é temperança? Temperança é você se abster daquilo que é ruim para a sua saúde, seja física ou mental, e usar moderadamente aquilo que é permitido, aquilo que faz bem. Porque até o que faz bem, se você comer em excesso, por exemplo, isso é um pecado, segundo a Bíblia. Né? A comida faz bem, eu estou me alimentando de feijão, de arroz, mas eu estou comendo em demasia. Então, isso aí atrapalha também. Exercício físico, eu não sei como é a vida de vocês, se vocês praticam exercícios, mas é super importante isso. A ciência tem dito isso hoje, né, reforçado a importância do exercício, e a Bíblia também, dizendo que nós precisamos cuidar do nosso corpo. O descanso, o sono é uma coisa essencial também, que muitas vezes nós estamos trabalhando demais e dormindo de menos. Isso tem prejudicado a nossa saúde. Água e alimentação saudável. Isso aí é indispensável falar, né? E é óbvio que precisamos deixar isso tudo em dias. E o último, para você ter uma saúde muito boa, principalmente você precisa confiar em Deus. Confiança em Deus vai te ajudar a manter tudo isso em dias, tá bom? Então, o mordomo, só recapitulando para ficar claro, o mordomo, ele entende que os recursos que ele tem não são dele, mas é emprestado de Deus. Deus vai pedir contas. E também o seu corpo, certo? E sobre os dons? Sobre os dons. A Bíblia vai falar a respeito dos dons. Você tem um dom. Eu tenho um dom. Às vezes, o meu dom é diferente do seu dom. Mas nós não podemos negar que todos temos uma facilidade maior para alguma coisa. E Deus quer que o seu mordomo fiel use essa facilidade que tem para o reino de Deus, para avançar a missão. Paulo, quando ele estava falando para o jovem Timóteo, né, que era um jovem ali que estava iniciando a sua campanha evangelística, ia pregar o evangelho, ia passar por muitas dificuldades, lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, avance aí, você está em 1 Coríntios, pode avançar vários livros, você vai encontrar 1 Timóteo, capítulo 4. Ele vai falar a respeito do dom que Timóteo tinha, e ele vai deixar escrito aqui um lembrete para Timóteo. Capítulo 4, versículo 14. A gente só vai ler esse verso e mais 3, tá bom? E aí a gente já termina. Ok? Vamos ler então? Eu posso pedir para Chayane ler o versículo 14 até o versículo 16, por favor? Alexandre, o latoeiro, casou-me muitos males. Casou-me muitos males. O Senhor, Ô Chayane, segundo. Oi? tu tá em qual livro? Segundo. Isso que eu queria chamar a tua atenção, é para o primeiro, para voltar algumas páginas. Não, é uma folha só, né? É capítulo qual mesmo? Capítulo 4, versículo 14. Versículo 14.
Não desprezes o dom que Isso. há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Pronto. Então, aqui, Paulo está só lembrando a Timóteo o seguinte: olha, Timóteo, você tem um dom. Lembra que eu te falei que Deus vai pedir conta desse dom? Aí ele diz: olha, não te faças negligente para com o dom que você recebeu. Use esse dom para o reino de Deus, porque assim é da vontade dele. Então, Deus vai nos pedir conta de todos os dons que ele nos deu. Alguns têm o dom de falar, mas não é apenas esse dom que existe. A Bíblia vai falar de outros dons. A gente vai ter na igreja hoje o dom de cantar, o dom de evangelizar, o dom de recepcionar, o dom de perceber as necessidades dos irmãos, o dom de dar um sorriso. A igreja é repleta de dons, cada um sabe fazer uma coisa. O dom de cuidar do patrimônio, de faxinar, enfim, o dom de distribuir folheto, enfim. Deus vai usar cada um da melhor forma possível. Mas a gente tem que nós precisamos nos entregar e entregar os nossos dons para que ele nos use. Se você voltar para 1 Coríntios de novo, 1 Coríntios de novo, você vai ter uma informação essencial lá no capítulo 12. 1 Coríntios 12. E o versículo 4 até o versículo 7, e eu vou pedir para a Laura ler. 1 Coríntios 12, 4 até o 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Olha só, então, aqui ele deixa claro que a igreja está repleta de dons e que quem administra, digamos assim, esses dons é o Espírito Santo. Então, a igreja não tem só uma pessoa que vai pregar, uma que vai cantar. A igreja está repleta e Deus vai administrando, o Espírito Santo vai administrando todos para, como aí falou, né, um fim comum. Aqui diz um fim proveitoso. Então, Deus quer usar a igreja dele, o povo disponível, para fazer avançar a mensagem de salvação, a mensagem do evangelho. Certo? Então, recapitulando, o mordomo, ele entende que os recursos que ele tem são de Deus, por isso ele dizima, ele oferta, e não apenas isso, ele usa o restante do dinheiro para honrar e glorificar o nome de Deus. Não vai usar para coisas egoístas, né? Tem pessoas aí que o objetivo de vida dela é ser milionário, adquirir casas luxuosas, carros luxuosos. E quando você vai olhar para a Bíblia, Deus até pode te dar muito dinheiro, muitos recursos, e que você tenha mesmo, e que seja abençoado, mas ele vai exigir que esses recursos sejam usados para o bem de outras pessoas, não para a sua satisfação egoísta. Até porque daqui você não vai levar nada. Quando Jesus voltar, a única coisa que vai subir para o céu é você. As coisas vão ficar. Então, o mordomo entende que os recursos são de Deus, o corpo, até o próprio corpo que ele tem é de Deus, e também os dons que Deus concedeu são e devem ser usados para Deus. Tá bom? E o último ponto para a gente finalizar é sobre agora aqui, é um ponto que eu acho que desse estudo, desses 4 pontos, é o mais difícil de ser praticado, que é entregar o nosso tempo para Deus. Vocês estão fazendo isso aqui.
Eu não sei se vocês percebem durante a semana a minha preocupação para saber se vocês vão estar presentes, se não vão, porque eu sei da dificuldade que é a gente separar aqui 1 hora para estudar a Bíblia. Tudo contribui para que isso não aconteça, né? Acontece um imprevisto aqui, outro ali, na minha vida também é assim. Mas agora nós temos um desafio, porque o mordomo de Deus, ele também entende que o tempo que ele tem deve ser usado para Deus. E aí, nós vamos ter um princípio lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, que ele hoje vai ler para a gente. Mateus capítulo 6, versículo 33. Palavra de Jesus. Olha, se vocês ainda não leram o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, eu acho que vocês deveriam anotar aí, ó, vou ler Mateus 5, 6 e 7, que é fantástico. Eliasmar, tu vai ler o versículo 33 do capítulo 6. Quando encontrar, pode ler. Capítulo 6, Mateus, né? Isso. Busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas ficarão garantidas para vocês. Olha só, isso aqui é uma promessa do próprio Jesus, de que se você buscar em primeiro lugar, a Bíblia vai dizer assim, busquem em primeiro lugar, e tudo, busque o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui está uma promessa do próprio Jesus para nós. Ele está pedindo o nosso tempo, ele está pedindo que nós separemos tempo, né, para dedicar a ele, e não se preocupe, porque o resto ele vai acrescentar na nossa vida. Tudo aquilo que a gente precisar, ele vai nos conceder. Essa é uma promessa. Por isso que Deus é poderoso o suficiente para dizer assim, você está trabalhando ao sábado, então para o sábado, que mesmo assim eu vou te sustentar. Eu, por exemplo, quando estudava lá no IFPE, quando eu entrei, eu ainda não era adventista, mas logo depois eu me tornei, e não sei se vocês sabem, mas no IF tem aulas aos sábados. E aí tem a questão do sábado agora. Como é que eu vou dedicar esse tempo para Deus se a escola está me pedindo isso? Mas aí o que a promessa diz? Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o resto vai ser acrescentado. Então eu me formei, né? Mesmo sem ir nenhum sábado, eu não cheguei aí nenhum sábado durante o período de 4 anos, reprovei 2 matérias por essas questões, mas Deus me honrou. Eu paguei em outro momento e ali ele foi ajeitando com o coordenador, alguns professores entendiam, a gente fazia as atividades em outro momento, mas no sábado a gente estava na igreja. Eu falo a gente porque na minha sala tinha eu e mais 2 adventistas. Ou seja, Deus faz essa promessa. Às vezes nós temos esse receio em dedicarmos esse tempo semanal, no caso o sábado, né, com medo de faltar alguma coisa, de perdermos o emprego e tal, e Deus diz assim, olha, mesmo que você perca o seu emprego, não se preocupe, porque eu vou acrescentar tudo que você precisar, não precisa temer. Então, em relação a esse tempo semanal, né, que é o sábado, nós precisamos dedicar a Deus. Nós vimos isso na semana passada, que ele é o 4º mandamento da lei de Deus. Mas quer dizer que nós só devemos buscar a Deus no sábado? Não. O nosso tempo também tem que ser dedicado durante a semana. Nós precisamos usar esses dons, nós precisamos, né, de tempo durante a semana para estarmos em comunhão com Deus. Então, nós precisamos de uma devoção diária, nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, fazer oração todos os dias, gastar tempo com Deus para nos fortalecermos, para que a sua presença e a presença do Espírito dele esteja em nós. E o sábado é uma sobremesa. O sábado não é feito para pessoas que passaram uma semana sem Jesus e chegam lá para contemplar aquele culto maravilhoso. Não, é um sábado para pessoas que passaram a semana com Jesus e querem celebrar de forma especial no 7º dia. Então, com relação ao tempo, Deus nos pede que dediquemos horas para Ele. E quando você vai olhar na Bíblia, né, está repleta de história de pessoas que passavam o dia em oração. Ah, Gabriel, eles passavam o dia inteiro orando? Não.
Mas enquanto eles iam fazendo as suas atividades, eles estavam sempre lembrando de Deus, sempre orando a Deus, não se ajoelhando e tal, mas até de olho aberto orando a Deus, buscando comunhão com Deus, ou seja, dedicando tempo a Deus. E essa é a parte mais difícil para nós hoje. Essa é a parte mais difícil, porque você vai perceber na sua vida que Satanás ele tem tentado colocar várias distrações. Ele te chama aqui, te chama, diz que prioridade é isso, que é aquilo, prioridade é seu emprego, é sua família, prioridade é sua vida profissional, o seu desenvolvimento, o seu primeiro milhão, mas nunca Deus. Enquanto a Bíblia diz, ó, busque primeiro Deus. O primeiro mandamento que a gente estudou semana passada é não terás outros deuses diante de mim. Às vezes a gente acha que ter outros deuses é como os antigos, né? Que tinham deuses para tudo, para o sol, para a lua, para as estrelas. Mas também priorizar outras coisas no lugar de Deus também é ter outro Deus no lugar que deveria ser dele. E aí você, nesse final de estudo aqui, pode estar se perguntando, a Bíblia nos dá alguma direção sobre em que nós devemos gastar o nosso tempo? E felizmente a Bíblia, lá em Filipenses, no capítulo 4, e esse é o último texto, tá? Para a gente finalizar. Passei aqui um pouco do horário, peço perdão. Mas Filipenses, agora o Novo Testamento, capítulo 4, Paulo ele vai ter essa preocupação com relação ao nosso tempo. Vou esperar todos achar, tá bom? Esse é o último texto. E a gente encerra. Isso é um livro curto, talvez por Qual isso. capítulo? Capítulo 4. Filipenses vai estar depois de Gálatas, depois de Coríntios, antes de Tessalonicenses, antes de Timóteo. Qualquer coisa, ok. Capítulo 4, nós vamos ler do versículo 8 até o 9. Aqui na minha Bíblia em cima tem dizendo assim, o em que pensar. Que devemos gastar o nosso tempo, em que devemos pensar. Aí Paulo vai dizer assim, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, nós terminamos aqui com essa promessa maravilhosa de Deus. Satanás tem tentado nos distrair, Satanás tem tentado fazer com que nós gastemos tempo com outras coisas que não edificam em nada, mas aqui Paulo nos dá esse princípio maravilhoso, né, dizendo que nós devemos gastar o nosso tempo em tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, justo, puro, amável. Aqui vai dizer ainda sobre a boa fama, virtude, louvor. Tem que se perguntar, onde eu estou investindo o meu tempo? Seja nos afazeres diários, seja até em filmes, séries, músicas, amizades também. Elas têm edificado para Deus? Têm me aproximado ou têm me afastado do plano de Deus? O mordomo, ele entende que tudo aquilo que ele gasta tempo tem que ser para a honra e glória de Deus. Tá bom? Então, nós vimos nesse estudo, só recapitulando, que o mordomo, ou seja, o administrador de Deus aqui na Terra, ele sabe administrar os recursos, ele sabe administrar a sua saúde física, mental e espiritual, ele também sabe administrar os seus dons. Inclusive, na leitura da semana, eu vou colocar lá a parábola dos talentos, vocês vão ver sobre isso. E, por último, ele também sabe administrar o seu tempo, certo? Quando a graça nos alcança, nós nos entregamos por completo. Então, nós entendemos que tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer
tem que edificar, tem que contribuir para o reino de Deus, certo? E aí entra outra questão. Você está aprendendo muita coisa aqui. E talvez você olhe, isso já aconteceu comigo, olhe para dentro do seu coração e não sinta vontade de praticar essas coisas. Você até entende que essa é a vontade de Deus, mas você tem dificuldade em aceitar isso. E a minha dica para você, o meu conselho, não é que você tente sair praticando tudo isso aqui. A Gabriel falou que eu tenho que dizimar, que eu tenho que ofertar, que eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu vou tentar fazer isso aqui. Se você tentar fazer por seu esforço próprio, você vai parar no meio do caminho. Você não vai ter forças para mudar hábitos, para mudar o seu estilo de vida. O que eu quero dizer é que tudo isso que o mordomo faz, toda essa administração, ela tem uma força motivadora, e essa força motivadora é a graça de Deus. Então, o primeiro passo não é dizimar, não é ofertar, o primeiro passo não é eliminar alguns alimentos que não agradam a Deus, ou, quem sabe, deixar de assistir algumas coisas e ouvir algumas músicas. O primeiro passo é buscar Jesus. Quando você buscar Jesus, quando a graça de Jesus abundar no seu coração e você for convencido, essas coisas aqui serão fáceis de praticar. Porque, mais uma vez, nós não somos salvos pelas obras, mas aqueles que estão sendo salvos, eles praticam boas obras. Certo? Então, que Deus nos abençoe. Vocês têm alguma dúvida? Alguma contribuição para fazer? Se sim, esse é o momento. Não havendo, nós vamos fazer uma oração para finalizar. Eu já peço desculpa a vocês pelo horário, já vai dar 9h30, mas esses pontos aqui precisavam ficar bem esclarecidos, certo? Senhor nosso Deus, somos gratos por esse estudo maravilhoso, onde nós entendemos que é da tua vontade que nós nos entreguemos por completo, não entreguemos apenas palavras, não entreguemos apenas louvores, mas também que nosso estilo de vida possa refletir a imagem de Cristo. Que nós possamos aprender a lidar com os nossos recursos, pois entendemos essa noite que tudo pertence a Ti, o Senhor nos dá emprestado, mas o Senhor também vai pedir conta dos nossos recursos, do nosso tempo, dos nossos dons e também do nosso corpo, Senhor. Que o Teu Santo Espírito habite em nossos corações e nos ajude a aceitarmos essa Tua graça para que ela opere mudança. Se for depender de nós, nós não vamos mudar nada, mas sabemos que o Senhor é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Nos dê uma boa noite de repouso e abençoe a nossa classe bíblica. Estamos entrando na reta final e precisamos cada vez mais do Teu Santo Espírito para entendermos esses assuntos. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok? Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. E semana que vem a Boa gente está noite. de volta. Tchau, tchau.